Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. É sempre muito gratificante trazer aos senhores aqui alguns assuntos nos quais, se eu acho que é relevante para mim, eu tenho quase que certeza que é de extrema relevância também a quem esteja assistindo. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui de extrema importância para uma atividade. Não importa se ela é mecânica, se ela é elétrica, se ela não importa. Nós vamos falar sobre segurança. E por eu ter meus 48 anos dentro de usina de açúcar e álcool, eu acredito em estar trazendo aqui alguns assuntos, alguns tópicos onde vem de encontro com o dia a dia de um profissional dentro de uma empresa, tá? Não necessariamente ela precisa ser numa usina de açúcar e álcool, mas vou me referir a uma usina de açúcar e álcool, afinal não tem como eu ser diferente, né? São 48 anos vivido dentro desse magnífico mundo da usina de açúcar e álcool, tá ok? É um assunto um pouco curto, porém de extremo tamanho, de relevância que ele tem, né? Eu trabalhei, né, em algumas empresas onde o nosso café da manhã ele era, vamos dizer assim, dado como um bom dia, falando-se sobre DDS, Diálogo Diário de Segurança. Porém, dentro desse contexto de segurança, falávamos também sobre a importância da análise preliminar de risco. Então, são assuntos nos quais serão dirigidos a esses dois itens: diálogo diário de segurança e análise preliminar de risco. Muitas vezes a pessoa, o mecânico, o profissional, ele fala: puxa vida, mas que assunto que eu vou trazer, né? Eu vou sair agora de manhã para fazer uma manutenção preventiva. Manutenção preventiva. E eu preciso fazer uma análise preliminar de risco. Mas e aí? Como é que funciona? Como é que é isso? Eu sei que tem bons profissionais que orientam o que é isso. Porém, dentro de cada um, eu acho muito importante ter a simplicidade do que é isso. De como fazer isso para você mesmo. Seja você a sua melhor ferramenta de segurança. Então, aplique isso em você. Tá? Então, vamos lá. Antes de eu dar início a essa nossa conversa, eu sou o Haroldo, um profissional da área mecânica industrial, mais precisamente usina de açúcar e álcool. Eu tenho este canal no YouTube como uma forma de eu trazer aqui parte dos meus conhecimentos vividos aí dentro desse magnífico mundo mecânico dentro de usina de açúcar e álcool. E para quem não me conhece, aliás, para quem me conhece, é sempre um motivo de orgulho tê-lo aqui prestigiando o meu trabalho, tá ok? Hoje eu vou trazer um assunto, como eu já disse, um assunto voltado à segurança. Se é um assunto no qual você domina, parabéns, mas antes do parabéns, não se esqueça. Contribua o seu conhecimento, seja um exemplo, pratique a segurança. Alguém está olhando, você está servindo de exemplo para alguém, tá ok? Então, vamos lá. Vamos à tela do computador, que é ali que está a nossa caixa de ferramenta. Muito bem. Manutenções preventivas em máquinas e equipamentos em campo. Nós vamos sair aí para fazer uma manutenção preventiva. O mecânico que sai, ou o profissional que sai para fazer uma manutenção preventiva, ou ele sai para fazer a manutenção preventiva, ou ele sai para fazer uma correção. Então são poucas as ferramentas nas quais ele deve transportar, tá certo? Então, manutenções preventivas em máquinas e equipamentos em campo. Segurança. A importância da análise preliminar de risco. Aplique a segurança. Muito bem. Se você é um profissional da área, né? Então veja bem, segurança. Certifique-se de sua rota para os locais das inspeções.
Certifique-se dos ambientes das inspeções. Então são duas situações. É o caminho que você vai percorrer até chegar ao ambiente da inspeção. E certificar do ambiente que você vai fazer a sua inspeção, tá certo? As considerações em relevância. Então trago aqui algumas dicas, tá certo? As considerações em relevância. Agora, não necessariamente precisa ser isso que eu estou falando. Eu só estou trazendo esse item aqui, que é para chamar atenção, que é um corpo muito importante dentro de qualquer que seja a empresa. Caso tenha alguma situação em risco, levar aos membros da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Por que eu falo CIPA? A CIPA ele é um órgão dentro de uma empresa, no qual ela tem uma responsabilidade muito grande dentro daquilo que se fala em segurança. Ela faz uma segurança pensando em todos, não somente em um. Então, quando eu me refiro que caso tenha alguma situação em risco levar ao membro da segurança, porque é uma importância muito grande, porque a CIPA, além de ela divulgar essa situação, ela também pode até apresentar em vários locais da empresa, em quadros murais, o assunto no qual é levado. É diferente de você participar o seu gestor sobre algum fato. Ele simplesmente vai pedir para fazer a correção, mas nem sempre, né, a empresa está sabendo do risco que aquilo está trazendo aos colaboradores. Diferente da CIPA, ela amplia a sua informação, ela leva a sua informação a conhecimento de todos. Gestão à vista. Primeiro ponto, o caminho a ser percorrido desperta alguma atenção? O que eu quero dizer com isso? Você que vai sair da sua oficina e vai para dentro da empresa, então você tem que ter em mente, você está fazendo a sua análise. A passagens por obra, eu vou passar por obras, vou passar sobre peças em suspensão. Aonde eu vou vai ter escada, pisos metálicos e guarda-corpo. São tudo itens que você tem que estar atento a isso daqui. Os equipamentos estão em áreas abertas. É sabido por nós que uma usina de açúcar e álcool normalmente ela é uma empresa de campo. Ela sendo uma empresa de campo, existe, né, alguns riscos, né? E quais são os cuidados? Cuidados com presença de animais e insetos peçonhentos. Isso aqui é um assunto muito importante. Equipamentos estão em ambientes cobertos? Existe porta de fechamento ou só para passagem? Caso isso seja assim o ambiente aonde você for, nós voltamos a esse item. Cuidados com presença de abelhas, morcegos e cobras. Ela pode invadir essa área e estar aí alojada, né, próximo de uma máquina, se aquecendo, enfim. Então, não é simplesmente abrir a porta, ou se não tem porta já ir entrando, não. Para, olha, observa, tenta ouvir alguma coisa, tá certo? O ambiente oferece boa visibilidade. Existe iluminação para trabalhos noturnos? Luzes funcionam? Não é porque você está durante o dia que você não tem que se importar com o funcionamento de luzes. Não se esqueça de que à noite você tem um colega que vai nesse ambiente. Se a luz está queimada, você tem que comunicar ao setor para que faça a troca dessa lâmpada, tá certo? Então é importante o uso de lanterna para iluminação de pequenos pontos. O que eu quero dizer com isso? Mesmo sendo durante o dia e tendo uma boa iluminação, existem alguns pontos nos quais você tem que ter uma boa visão. E de repente ele tem um sombrio ali que você não tem essa visão perfeita. Então uma lanterna auxilia bastante. Base dos equipamentos. Possui espaços abertos? A base do equipamento, onde o equipamento está montado, existe espaço aberto? Caso sim, utilize de luvas de proteção ao introduzir as mãos em locais confinados. O que eu quero dizer com isso?
De repente você tem a curiosidade em pôr a mão sob uma base para ver como é que está a fixação do parafuso, enfim. Então, faça uso da luva. Olhe com a lanterna, né, dentro desse orifício, vê se não tem nenhum inseto, nenhum, né, animal, inseto peçonhento ali que pode, né, vir te atacar. Os equipamentos trabalham em altas temperaturas e pressões. Caso o ambiente aonde você vá, ele tenha essa condição, então você tem que tomar muito cuidado com o quê? Flanges sem anéis de proteção. Os senhores têm noção disso que eu estou falando? O flange nada mais é que dois equipamentos, né, dois componentes unidos, onde tem uma junta no meio. Normalmente faz-se um anel em volta dele, porque caso haja aí um vazamento pela junta, né, existe esse anel de proteção que desvia o jato desse líquido, esse produto, né, que está sendo comprimido ali dentro da tubulação. Então, flange sem anéis de proteção, precisa tomar cuidado. Partes não isoladas, se ela está aquecida, precisa tomar cuidado. Uso de luvas de segurança, né? Vai pôr a mão no equipamento, num parafuso, enfim, tem que estar com uma luva. Utilizar de máscaras facial para regulagens e ajuste. O que eu quero dizer com isso? De repente existe um pequeno vazamento, mas de um flange, de uma gacheta, de uma bomba, né, que ela trabalha com líquido bastante, vamos dizer, aquecido em alta temperatura, e você vai fazer uma regulagem. Se possível, faça uso da máscara facial. De repente pode haver ali, né, um espirro desse líquido quente atingir o seu olho, apesar de você estar com óculos de proteção, mas o óculos está protegendo o seu olho, não a sua face, tá? E sempre observar a área de fuga. Quando você estiver em qualquer desses ambientes, observar onde é a passagem mais fácil para uma fuga perante uma situação de risco, né? Então são pontos muito importantes aí a serem observados. Equipamento a ser inspecionado. Atenções aos pontos característicos. O que eu quero dizer com isso? São as observações. Você é um operador de um equipamento, você é um mecânico onde você vai fazer uma inspeção. Então, quais são os pontos, né, de atenção? Ruído. Um ruído te chama uma atenção. Ele não é característico, um ruído não característico de um equipamento. Então esse ruído, o que pode provocar um ruído? Um acoplamento, ruído de rolamento, componente solto, falhas na estrutura, pode ser uma quebra de uma solda, contaminação de um lubrificante pode trazer, né, danificar um rolamento, com a vibração, né, o acoplamento, né? Vibrações, o que traz uma vibração? Um acoplamento com elemento elástico já danificado, um rolamento com problema, componentes soltos, falhas de estrutura. Agora, observe que nós estamos sempre com dois componentes aqui ligados a uma só coisa: contaminação. Aquecimento. O que leva ao aquecimento de um equipamento? O ambiente, respiro do equipamento entupido, sujidade, lubrificante falta ou contaminado, um alinhamento por um equipamento solto, né? Ele pode se soltar e causar um desalinhamento, tá certo? Uma outra visão muito importante: coloração do lubrificante. A coloração do lubrificante, ele tem um aspecto característico, conhecido tanto como pelo operador como pelo mecânico. Então, desculpa. De repente, a coloração do lubrificante
já não está mais com uma cor característica. O que leva a isso? O ambiente, pode ser um ambiente agressivo, limpeza incorreta, gacheta mal ajustada. Uma gacheta mal ajustada pode dar um vazamento, esse vazamento, né, ele pode atingir o retentor e entrar a água pelo retentor no equipamento. Respiro incorreto, contaminação do lubrificante. Vazamento, ambiente, sujidades de retentor, vibrações. Existem vários tipos de vazamento, mas esse aqui eu estou chamando a atenção de um vazamento do equipamento. De repente você está tendo um vazamento de óleo, pode ser pelo retentor. O que traz um vazamento de óleo pelo retentor? A contaminação do lubrificante. O próprio ambiente é muito sujo, sujidade, acúmulo de sujeira no retentor vai causando uma certa abrasividade no eixo que está em giro e ele vem assim fazer uma certa abrasão no seu retentor, e uma vibração também causa o vazamento. Agora nós vamos entrar num item aqui de extrema importância: ferramentas para inspeção. Como eu disse, o mecânico que sai para fazer uma inspeção, ele não deve sair munido de muitas ferramentas manuais, como chave inglesa, chave fixa, chave de fenda, chave fixa e estrela de várias medidas. Não, ou ele sai para fazer uma coisa ou ele sai para fazer outra. O máximo que ele pode fazer é levar uma ferramentinha aí que nós vamos chegar nela. Então vamos lá. Ferramentas para inspeção. É muito importante que não só o mecânico como o operador ele tenha uma lanterna de LED, que é uma lanterna compacta. Ela cabe no bolso do mecânico, do profissional, sem causar aí grande volume ou peso. Estroboscópio, manual digital portátil, que é essa ferramenta aqui. É uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta que traz aqui, né, um grande visibilidade do funcionamento de um equipamento. Chave inglesa universal. Por que eu falo uma chave inglesa universal? De repente, esse mecânico, né, ou operador, ele está fazendo uma inspeção, tem um gotejamento muito além do que se deve numa gacheta. Então ele tem uma chavinha inglesa, né, uma chave 9/16, 3/4, 5/8, uma chave inglesa, ela é regulável, onde ele pode atender a essas medidas. Pano, seringa de injeção com mangueira transparente, que é esse equipamento aqui. Nós vamos chegar lá para que serve isso. Pano industrial, é claro, para uma limpeza. E termômetro digital a laser, que é este equipamento aqui. Muito bem, então vamos lá. Quais são, né, as aplicações? Para que servem esses equipamentos? Importância de algumas ferramentas para uma perfeita inspeção. Facilidade em inspeção, né? Não fica simplesmente na confiança do tato, enfim. Estroboscópio, o que é o estroboscópio? É uma importante ferramenta para o mecânico e o operador. Esta permite identificar objetos em movimento cíclico, como também registrar a velocidade e o percurso de um corpo em movimento acelerado, fazendo parecer aos nossos olhos que o mesmo esteja parado. É muito importante. Eu estou até dando um exemplo aqui de uma aplicação que é na centrífuga contínua. O que eu quero dizer com esse estroboscópio? Você tem um eixo girando em alta velocidade, em 3.500 RPM. O estroboscópio nada mais é do que uma luz, né, onde ela tem uma frequência vamos dizer assim, apagar e acender muito rápida, onde ela busca a mesma frequência de velocidade e ela nos dá uma impressão do equipamento parado. Então você consegue enxergar esse equipamento mesmo em movimento, se ele está se danificando, né, o motivo da vibração, se olhar o eixo. Por exemplo, você tem a centrífuga contínua. Com o estroboscópio, você consegue enxergar o movimento, né, do produto no qual está sendo feito o que? Centrifugado, onde é o grão do açúcar com o mel.
você consegue com o estroboscópio você enxergar direitinho o funcionamento de uma centrífuga. Uma correia, como é que ela está? Ela está patinando na polia, não está? Enfim, é um equipamento de extrema importância. Seringa com mangueira transparente. É importante ferramenta para o mecânico e o operador. Esta permite coletar, como exemplo, lubrificante de um kart de bomba para certificar a existência de contaminação. Com a seringa você pega a mangueirinha dela, tá certo? Essa mangueirinha aqui, você introduz ela no kart, né? Faz a sucção com a seringa, você vai ver aqui, né, no seu corpo se o óleo está ou não contaminado. É uma interessante ferramenta, né? Lanterna compacta. Por que eu falo lanterna compacta? Porque ela é uma lanterna de boa iluminação, né? Uma lanterna de LED, e ela é uma lanterna pequena. Num bolso você carrega ela. É diferente desses lanternões grandes aí que ou você carrega a lanterna ou carrega um outro equipamento. Termômetro digital a laser, isso aqui é muito importante, uma importante ferramenta para o mecânico e o operador, certificar da evolução de temperatura. De repente o operador ou mecânico, ele, poxa, parece que está aquecendo isso daqui. Esse parecer não existe, você tem que ter uma evidência. A sua evidência é nada melhor do que você ter o quê? Né? Você ter aí um termômetro a laser, né? Que é muito importante. Agora, manutenção preventiva e preditiva. Vou trazer esse assunto aqui. Um técnico em manutenção preditiva trabalha com rotas e programações semanais, quinzenais e até mensais. O operador e mecânico estão 24 horas em acompanhamento funcionais e operacionais. O mecânico e o operador, em poder desses tipos de ferramentas, que não são caras, são ferramentas baratas para se ter em uma indústria. Operador e mecânico estão 24 horas em acompanhamento funcionais e operacionais. Operadores e mecânicos, importantes ferramentas aos técnicos de manutenção preditiva. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? O fato de você ter um técnico em manutenção preditiva não significa que ele é responsável em passar hoje pelo equipamento e daqui 2 dias o equipamento dar um problema e você falar, não, mas o técnico passou aqui ontem. Tudo bem, ele passou em um momento que estava tudo em ordem. Porém, olha quantos itens que nós falamos lá em cima que pode levar a um problema em um equipamento, né? Então, se você juntar todos aqueles itens, dentro de 1 hora o seu equipamento de bom ele pode começar a apresentar alguma falha. Então, o operador ele passou hoje e inspecionou o equipamento. Legal, o equipamento está 100%. Daqui 2 ou 3 dias o equipamento dá um problema. Agora, o operador e um mecânico, eles têm a presença constante no equipamento. Se eles têm em mãos uma orientação de como funcionam aqueles equipamentos nos quais eu apresentei, ele é uma ferramenta importante ao técnico da preditiva. Ô técnico, você passou aqui há 2 dias atrás, mas eu percebi que essa máquina aqui tem um probleminha. E, né, dentro das ferramentas que eu tenho, realmente constatou alguma coisa. Você não quer vir aqui novamente? Não precisa esperar 1 semana para esse técnico voltar lá e certificar do problema. Fui claro aonde eu quero chegar? Então, o que eu tinha para passar para os senhores nesse vídeo é isso. Acredito eu que eu não estou enchendo linguiça, né? E nem estou aí com falta de comentários a fazer e estou trazendo alguma coisinha que é para mim manter minha presença aqui. Não, muito pelo contrário. É um assunto de extrema importância dentro da manutenção.
tá certo? Não importa se é safra ou se é entre safra. Eu diria que está até um pouco atrasado esse assunto no qual eu estou trazendo, mas enfim, para a segurança eu acho que nunca tem o atraso, né? É sempre muito bem-vindo. Tá ok? Agradeço pela sua atenção, por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Espero que aquilo que você viu e ouviu tenha alguma coisa de relevância para você, alguma coisa de importância, tá certo? E agradeço pela sua presença. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Eu acho que eu tenho trazido aqui alguns assuntos interessantes. Aquilo que você acha, não vou me ensinar não, eu acabei de assistir um vídeo aqui agora, pelo amor de Deus, se o assunto que o cara traz é esse aqui, não, eu acho que aquilo que não é relevante para você, com certeza será para outros, tá certo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, indique o canal a outras pessoas, isso para mim é muito importante, né? É um sinal de que os assuntos nos quais eu trago têm uma certa relevância, né, dentro do contexto nos quais nós trabalhamos, né? Eu trabalho, né, na área de manutenção mecânica industrial e eu dou muito valor ao detalhe. E segurança não deixa de ser um detalhe. Tá ok? Obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço.